Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo num filme verdadeiramente enigmático de 1987, O Ventre de um Arquiteto, de Peter Greenaway. É uma obra que nos fala de obsessão, de criação e, claro, da decadência do corpo. E o filme lança logo esta pergunta no ar. Será que a maior arquitetura não é feita de pedra, mas sim da fragilidade humana? É aqui que está a grande tensão da história. Este choque brutal entre a ambição de criar algo eterno e, bem, a realidade do nosso corpo, que é tudo menos eterno. Ok, então para percebermos bem a história, temos de começar pelo início, pelo nosso protagonista e pela sua missão absolutamente monumental. Conhecemos Storley Cracklight. Ele é um arquiteto americano que chega a Roma com um projeto de sonho: organizar uma exposição gigante sobre o seu grande ídolo, Étienne Louis Boullée. A ironia é que a cidade eterna, com toda a sua perfeição clássica, vai ser o palco da sua própria e trágica desintegração. E o filme logo de início estabelece um contraste fortíssimo. De um lado temos o Cracklight, com o seu idealismo quase ingênuo do novo mundo, e do outro temos o cinismo do velho mundo, representado pelos seus colegas italianos, que são maquiavélicos e o veem como uma presa fácil. Mas claro, esta obsessão toda pelo trabalho tem um preço. E que preço? À medida que a sua ambição cresce, o seu corpo e a sua mente começam literalmente a ruir. E o que segue é uma queda livre que dura 9 meses. A vida dele entra numa espiral descendente, dores de estômago terríveis que ninguém sabe o que são, o casamento a desmoronar-se com suspeitas de traição e a sua sanidade a ser posta em causa por toda a gente à sua volta. A paranoia atinge um ponto em que ele se convence de que a sua própria mulher o está a envenenar. E esta ideia, que parece um delírio pessoal, na verdade começa a espelhar os destinos de grandes figuras históricas que o rodeiam ali em Roma. E é aqui que a ficha cai. Percebemos que na cabeça dele, a sua crise não é apenas pessoal. Não, ele projeta-se como uma grande figura trágica, como se a sua vida fosse um eco da grandiosa e dramática história romana. Vamos então aprofundar isto, mergulhar a fundo na anatomia desta obsessão, que é o verdadeiro coração do filme. Há uma ideia sugerida pela crítica de que esta vontade louca de criar não vem apenas do orgulho profissional. Não, há algo mais, um motivo oculto, um ciúme profundo e secreto. Este conceito é conhecido como a inveja do útero. A teoria é que a necessidade de Cracklight de construir estes monumentos enormes é, no fundo, uma forma de compensar a sua incapacidade biológica de gerar vida. Portanto, e isto é fundamental para entender o filme, estas criações arquitetónicas gigantes são vistas como projeções do seu ego que mascaram uma inveja profunda da capacidade criativa feminina, a de dar à luz. E à medida que a gravidez da mulher avança, a obsessão dele com sua própria barriga aumenta. Ele começa a acreditar que também está grávido. A isto chama-se Síndrome de Covad. Pensa nisto. Enquanto a mulher gera uma vida real, a barriga inchada e doente de Cracklight torna-se o seu próprio projeto de criação, numa competição bizarra. Agora, o mais genial disto tudo é como o realizador, o Peter Greenaway, consegue traduzir estas ideias tão complexas para uma linguagem visual super distinta e simétrica. Ele usa as cores de uma forma, muito simbólica. Temos o vermelho, que é a cor da paixão, da arquitetura, a cor favorita de Boullée. E depois, a lutar constantemente contra ele, temos o verde, a cor da doença, do ciúme, da decadência. E depois há a forma como ele filma, planos perfeitamente simétricos, quase matemáticos, que complementam o tema da arquitetura. Isto cria um contraste brutal com o corpo do próprio Cracklight, que está a desfazer-se, cambaleante, completamente caótico. É o desenho perfeito contra a imperfeição humana. Então, no final de contas, qual foi o verdito da crítica a este que é considerado um dos filmes mais acessíveis de Greenaway? Bem, as opiniões dividiram-se. Por um lado, foi super elogiado. A performance do ator principal foi vista como fantástica, a arte visual e a cinematografia como deslumbrantes, mas por outro, houve quem achasse as personagens detestáveis, o conceito demasiado intelectual e o final, demasiado previsível e deprimente. Mas há um ponto em que quase toda a gente concordou. A performance de Brian Dennehy como Cracklight. Foi ele que agarrou o filme. Ele consegue pegar numa personagem que podia ser só antipática e transformá-la em alguém tragicamente real, a verdadeira âncora humana da história. E o filme deixa-nos com esta pergunta. Uma pergunta que fica a ecoar. Se um criador despeja a vida inteira na sua obra, o que é que sobra dele quando o corpo falha, mas a sua criação finalmente nasce para o mundo? É uma reflexão poderosa sobre arte, mortalidade e o ego frágil do artista.